Olá amigos da TV10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje, com muito prazer, saio do estúdio, venho até a Clínica Dias. Como já anunciamos, estaremos durante todo o ano passando informações importantes sobre cirurgia plástica e para que possa estar passando todas as informações, nós estamos com o cirurgião plástico, Dr. Luiz Fernando Dias. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, doutor. Obrigado pela visita. Bom, o tema de hoje que nós escolhemos, eu tenho certeza que muita gente vai querer saber sobre esse assunto, são as próteses mamárias. Então eu já vou começar perguntando qual é a indicação para esse tipo de procedimento, doutor? Perfeito. A maior indicação para a inclusão de prótese mamária é o que a gente chama de hipomastia, ou seja, mama pequena. Isso do ponto de vista estético, o paciente que tem mama pequena, então você introduz uma prótese, você aumenta o conteúdo, estira o continente e a gente tem um resultado muito interessante. Essa é a indicação principal estética. Temos outras, como as assimetrias, às vezes você tem que pôr prótese de um lado e não pôr do outro, às vezes até reduzir do outro lado, são indicações menos comuns. E a principal indicação do ponto de vista reparador, do ponto de vista reconstrutivo, é a reconstrução mamária, que pode ser esta feita de forma imediata, ou seja, junto com o procedimento da remoção da mama, que é a mastectomia, ou tardiamente. Então, estética basicamente é a hipomastia e a do caráter reparador a reconstrução mamária. Bom, claro, temos que falar também das contraindicações. Quais são elas? Então, contraindicação da cirurgia plástica de aumento mamário seria as contraindicações de toda a cirurgia plástica de um modo geral, ou seja, o paciente que não tem condição clínica, por ter algum problema de saúde, por ter alterações dos exames que contraindiquem a cirurgia, por alguma doença ativa, isso contraindica a cirurgia. Mas a maioria das vezes não é uma contraindicação, e sim uma ausência de indicação. Por exemplo, o paciente nos procura com a falsa ideia de que a inclusão da prótese vai dar aquele resultado que ele imagina. Prótese mamária para quem tem pouca mama. Às vezes o paciente nos procura e fala assim, olha, eu gostaria de colocar uma prótese de silicone porque minha mama tem flacidez ou porque a mama está com alteração de forma, minha mama é muito macia, eu queria que ela fosse mais tensa. E é claro que a prótese pode contribuir com isso, mas ela vai aumentar a mama. Talvez nesses pacientes a indicação melhor não seria a inclusão de uma prótese de silicone, e sim uma cirurgia chamada mastopexia, que é a montagem da mama. Ou seja, você corrige a flacidez, reposiciona, posiciona, monta e torna a mama estética, sem inclusão de prótese. Agora, doutor Luiz Fernando, tenho certeza que esses itens que eu vou citar aqui são importantíssimos para o sucesso do procedimento, que seria a escolha da marca, do tamanho, do formato. Como isso acontece? Bom, a marca da prótese, eu escolho há alguns anos já duas marcas que são a Mentor, que é uma marca antiga, que foi há uns anos atrás comprada pela divisão Ethicon da Johnson & Johnson, então é uma marca de uma empresa muito grande. E a outra marca é a Natrelli, que é a antiga Magan, que também é uma prótese de qualidade muito boa, que a Allergan comprou e passou o nome de Magan para a Natrelli. Então a gente utiliza Mentor e Natrelli, respectivamente da Johnson & Johnson e da Allergan, que são duas grandes multinacionais. Em relação à forma, o formato da prótese e volume, a gente tem basicamente dois formatos de uma forma geral. Nós temos as próteses redondas e temos as próteses chamadas anatômicas ou em gota. Então o que muda? A redonda tem duas medidas. Ela tem o diâmetro e tem a projeção. E a anatômica tem três medidas. Ela tem a altura, a largura e a projeção. Então essa é uma prótese simétrica, essa é uma prótese assimétrica. Em relação à indicação, eu utilizo basicamente a prótese redonda, em alguns casos a prótese anatômica, em alguns casos específicos, paciente com menos projeção, objetivando menos projeção, por exemplo, de polo superior, por exemplo. Bom, baseado nessas medidas é que você calcula o volume da prótese. Então, eu nunca faço o cálculo, tal paciente vai receber a prótese de 200, 250 ou 300. Com as medidas que nós fazemos, o tórax da paciente, a altura, etc., você chega à conclusão que esse paciente precisa de uma prótese, por exemplo, de 11,5, 11 ou 12 centímetros de diâmetro e 4, 4,5 ou 5 centímetros de projeção. Aí você vai no catálogo, a prótese de tanto e tanto é a prótese tal. Então essa é a conclusão, essa é o resultado da prótese que eu vou utilizar. Porém, eu não vou com essa prótese exclusivamente, porque a gente trabalha
com moldes no intraoperatório. Então, quando você introduz o molde daquele volume que você estimou, você senta o paciente e avalia o resultado, porque geralmente aqui na clínica ele mais ou menos deu uma ideia para você do volume que ele quer, nós mostramos fotografias mesmo de revista, então eu tenho uma noção do volume que ele quer. De repente aquele volume que eu estimei pode ser um pouco menor e aí aquele molde me serviu para utilizar uma prótese maior ou eventualmente uma prótese menor. Certo. Bom, temos que falar, sem dúvida nenhuma, também sobre o pré-operatório, que é extremamente importante. Como são os exames, as orientações que o senhor passa ao paciente? O pré-operatório. Perfeito. O paciente passa em uma consulta, a gente avalia o que ele deseja, a gente indica o procedimento cirúrgico e, estando indicada a cirurgia de mamoplastia estética de aumento com inclusão de prótese de silicone, nós pedimos sempre alguns exames de sangue, uma avaliação cardiológica e um exame de imagem. Esse exame de imagem geralmente é ultrassom para pacientes mais jovens. Paciente acima de 40 anos geralmente já faz uma mamografia ou uma ultrassonografia anual, que é de rotina, então ele traz esse exame para a gente. Então a gente pede alguns exames e dá algumas orientações, como por exemplo, evitar medicamentos que aumentam o sangramento, como é o caso da aspirina, e alguns cuidados específicos para o paciente, como por exemplo, se ele puder evitar o cigarro, que é importante também, quem fuma, se ele estiver usando o anticoncepcional, é interessante suspender no período da cirurgia para a gente diminuir chance de complicações. No caso de mulher que está em reposição hormonal, também isso é válido. Então, basicamente, é isso daí. Vamos falar do procedimento agora propriamente dito, como é que ele funciona, quais são as vias de acesso ali, as de inserção da prótese, quem faz essa escolha, como é que o senhor faz essa escolha? Perfeito. Então, no caso da técnica cirúrgica, que eu vou explicar mais ou menos agora para vocês, a preocupação muitas vezes do paciente são duas, de um modo geral. É por onde a prótese entra, ou seja, a via de acesso, e onde a prótese vai se localizar, se ela vai se localizar atrás ou na frente do músculo. Então, o paciente entra no centro cirúrgico, a gente faz uma marcação e o médico anestesiologista vai conversar com esse paciente e vai decidir a cirurgia, decidir a anestesia que ele vai fazer. A anestesia para essa cirurgia, basicamente, são duas. Ou a peridural alta associada à sedação, ou anestesia geral. Quem determina isso é o anestesiologista, não sou eu. Então, o anestesista que tem experiência com uma ou com outra, ele vai determinar, as duas são muito seguras. A partir do que ele faz a anestesia, nós fazemos uma antisepsia na região, colocamos campos estéreis e procedemos à cirurgia. Essa cirurgia é feita para quê? Quer dizer, a incisão é feita para que a prótese entre. E essa incisão é feita no sulco inframamário, ou seja, na região embaixo da mama, na areola, na região inferior da areola, ou embaixo do braço, que a gente chama de incisão axilar. Então, sulco inframamário, periareolar inferior ou axilar. Todas as outras vias são vias muito mais raras, como aquela que alguns pacientes vêm me perguntar, porque hoje tem Google, vê na internet de tudo, e é aquela via do umbigo, a via do umbigo. A via do umbigo é uma via muito rara e só é utilizada para quem utiliza prótese com soro fisiológico dentro, que a prótese entra sem conteúdo e você enche com soro fisiológico. Aqui nós utilizamos sempre próteses com gel no interior, então essa via é uma via descartada. Tá? Então, dessas três vias, basicamente, não existe uma melhor ou uma pior. Qual que é a melhor via de acesso? É a via que o paciente quer que fique localizada a cicatriz dele. Eu quero que a minha cicatriz não apareça na mama, então vamos fazer embaixo do braço, na axila. Eu não quero que a cicatriz seja na areola, então podemos fazer na axila ou no sulco. Eu prefiro na areola, vamos fazer na areola. A principal contraindicação da via areolar é o tamanho da areola. Uma areola de 1,5 cm, por exemplo, é difícil você trabalhar e você incluir uma prótese com uma areola muito pequena. E a contraindicação básica para o sulco e para a axila é flacidez mamária. Se a mama é flácida, eu vou ter que remover pele e você não consegue remover pele pelo sulco nem pela axila. Aí você tem que avaliar na consulta qual que é a desproporção conteúdo-continente, quanto que tem de flacidez, para ver se só a inclusão da prótese corrige ou não, ou você vai ter que tirar a pele. Aí, obviamente, você exclui a via axilar ou a via do sulco. Eu quero só fazer uma adendo em relação à via axilar, que é uma via muito interessante. Eu faço essa via desde 1997, 98, resultados excelentes.
E às vezes eu recebo paciente aqui no consultório dizendo o seguinte, que quer fazer pelo sulco porque a via axilar é uma via perigosa. A via axilar não é uma via perigosa, existem inúmeros cirurgiões plásticos fazendo a via axilar com resultados fantásticos, sem nenhum tipo de problema. Então, você tiver a possibilidade de fazer a via axilar, sulco ou areola, você pode sim falar para o seu médico, eu prefiro fazer tal via. E o seu médico vai dizer para você assim, vamos fazer tal via, essa via eu prefiro porque eu tenho mais experiência, vamos fazer aquela porque eu prefiro, isso tudo é viável. Agora, não pode ser o paciente amedrontado por uma via que é uma via bastante tranquila com resultados fantásticos. A via axilar é contraindicada se você tiver que tirar a pele, porque não se tira a pele por baixo do braço. Então, vamos fazer pela frente ou preferência do paciente. Em relação à posição da prótese, quando você faz a incisão, você cria uma loja, uma bolsa para colocar essa prótese. Essa loja pode estar abaixo do músculo peitoral maior ou acima do músculo peitoral maior. Isso também não é uma preferência individual. Isso você conversa com o seu paciente e explica para ele o que é melhor. Paciente que tem muito pouco tecido mamário, é interessante fazer essa cirurgia atrás do músculo, porque o músculo vai dar uma cobertura a mais e a cirurgia vai ficar um pouco mais natural. Se o paciente tem uma quantidade de tecido razoável, tanto faz, pôr na frente ou atrás. Por quê? Porque a quantidade de tecido que tem mamário vai esconder a prótese independente da posição que ela for colocada. Tá? Em relação a se abaixo do músculo é um pouco mais dolorida que é em cima do músculo, de fato é verdade. A cirurgia, quando ela é embaixo do músculo, o paciente sente um pouquinho mais de incômodo no pós-operatório, mas isso não vejo como uma contraindicação ou como uma limitação do procedimento, mesmo porque nós temos pacientes que colocaram em cima do músculo, sentindo mais dor no pós-operatório do que colocado embaixo do músculo. Se bem que, no modo geral, de fato, as retromusculares são mais doloridas. Vamos falar agora sobre o pós-cirúrgico, né? O pós-operatório. Eu queria que o senhor falasse sobre repouso, sobre medicamento, a necessidade de se utilizar, por exemplo, malhas, tops especiais, seja o que for, para que dê um pós-cirúrgico de maior sucesso. Como é que é o pós-cirúrgico, doutor Fernando? Perfeito. A alta dessa cirurgia ela é feita no mesmo dia ou no dia seguinte, depende da recuperação do paciente. E quando ele vai embora, a gente dá todas as orientações, que a gente chama de orientações pós-operatórias. Geralmente, quando a cirurgia é feita pelo sulco ou pela areola, o paciente sai com um sutiã cirúrgico. Quando é feita pela axila, nós colocamos uma faixa cirúrgica na parte superior. Isso tem uma explicação, essa explicação é relativamente lógica. Tanto a via do sulco quanto a via da areola, você cria a loja do tamanho exato da loja. Então, o sutiã acopla adequadamente. Porém, quando você faz a cirurgia pela via axilar, a loja não é exatamente o tamanho da prótese, porque eu tenho que fazer o caminho ou o trajeto entre a incisão e a loja. Então, se a prótese veio da axila para a loja, é de se esperar que um esforço ou o próprio sutiã apertando a parte de baixo da mama pode fazer com que a prótese migre superiormente. Então, a gente não utiliza sutiã e utiliza uma faixa no pós-operatório. Por um período de 4, 5 dias, uma semana, às vezes 2, no máximo 3, dependendo da evolução. Aí fica sem o sutiã até o primeiro mês e a partir do primeiro mês ele usa sutiã de forma natural, normal, provavelmente sutiã que ele vai comprar, porque o que ele usava antes não vai servir mais. Tá? Necessidade da drenagem linfática também existe? Perfeito. Em relação à drenagem linfática, não é protocolo, a menos naqueles casos que juntamente com a cirurgia de mamoplastia de aumento, nós realizamos lipoaspiração associada, ou seja, do prolongamento lateral ou de alguma outra área, só para a mama não. A menos que, José Luiz, o paciente venha apresentar, isso acontece a partir do 2º, 3º mês, mas uma porcentagem muito pequena, o que a gente chama de contratura capsular, que o paciente chama de rejeição. Então, essa contratura capsular, que seria rejeição, seria um certo endurecimento da mama, que pode evoluir com alteração de forma e mesmo dor. Isso daí a gente trata, daí sim, uma espécie de uma drenagem linfática, que a gente tem um protocolo para isso, que é a associação de um medicamento via oral, mais a drenagem linfática e mais o aparelho, que pode ser o ECOS ou o mantos. Além disso, a gente faz isso, é para uma contratura incipiente, você trata para você prevenir. Tá. E no pós-operatório, você vai utilizar um tratamento específico para a cicatriz. Então,
Na areola ou no sulco, você pode utilizar uma fita de microporo ou uma fita de silicone, ou eventualmente axila só a pomada ou spray, porque é uma área que sua muito e que não para a fita, obviamente. Doutor, eu tenho certeza que muita gente pergunta para o senhor, porque é uma dúvida que constante, é sobre queloide. Podemos abordar esse assunto também? Eu queria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores. Sim. Aproveitando que eu estava falando com você agora sobre a fita de silicone, sobre pomada de silicone, hoje a gente tem muita coisa no mercado para evitar. Porém, o queloide, ele na verdade, é muito infrequente. Muitas pessoas atribuem uma cicatriz inestética a queloide. É comum uma pessoa chegar aqui e falar assim, porque eu tenho um queloide aqui, eu tenho um queloide ali, você vai ver, não é um queloide. O que é um queloide? Queloide é um crescimento exagerado da cicatriz, que ele ultrapassa as bordas laterais, as bordas superiores, geralmente associado à clínica do paciente. O paciente tem sintoma, geralmente dói, geralmente coça, muda o tempo, ele sente incômodo. Então o queloide é muito pior do que se imagina. Acontece que uma cicatriz pode não estar bonita, ela pode ser inestética. E ela pode ser inestética porque ela cresceu um pouquinho, que é a cicatriz hipertrófica. Porque, por exemplo, ela largou toda a cicatriz em joelho, em cotovelo, ela vai sofrer processo de alargamento pela movimentação. Então, ela largou, por exemplo, 15 milímetros, está com 1,5 centímetro, minha cicatriz é um queloide. Não, você tem uma cicatriz alargada. As cicatrizes discrômicas, a hipercrômica, aquela marronzinha, ou a hipocrômica, aquela branquinha, às vezes incomoda o paciente, porque essa alteração de cor está chamando a atenção, mas é uma cicatriz de qualidade boa, não tem um queloide. Então, às vezes o paciente tem esse conceito. Aparecendo o queloide, nós temos como tratar o queloide com injeção de corticoide ou com ressecção do queloide e um tratamento em seguida, que é a beta-terapia ou a ortovoltagem. Então, nós temos tratamento para isso. Agora, de imediato, compressões eventuais, ou a fita de silicone, ou a pomada, ou o spray de silicone para amenizar essa possibilidade. Doutor Luiz Fernando, em 2011, nós tivemos aquele caso em relação a algumas marcas, ou a uma marca de prótese. Como é que isso foi resolvido? É óbvio que os pacientes devem perguntar até hoje sobre isso. Sim. Bom, em 2011 aconteceu um problema com uma marca de prótese francesa, que era comercializada legalmente no Brasil, uma prótese chamada PIP, que tinha seu laboratório e sua fábrica na França. Bom, o que aconteceu? Exatamente o que aconteceu a gente não sabe. Provavelmente o dono dessa fábrica, eu acredito que ainda esteja preso. Ele adulterou as próteses em relação à cobertura e em relação ao conteúdo, tornando essas próteses, então, mais fracas e com um conteúdo de um silicone menos apropriado. Daí você me pergunta por quê? Provavelmente por questões monetárias, porque esse silicone de qualidade inferior era um silicone mais barato. Com isso, a suspeita até dele ter feito um laboratório clandestino. Bom, ele embalou, a gente não sabe, porque a PIP, quando entrou no Brasil, era uma marca razoável, não era uma marca ruim. Marca boa de prótese, era legalizada e muita gente utilizou. E de repente a qualidade caiu por esse tipo de adulteração. Isso aconteceu em 2011 porque na França alguns pacientes procurando médico começaram a ser avaliados e notou esse problema, daí expandiu para o mundo inteiro. Em janeiro de 2012, essa proibição foi expandida para uma outra marca, a marca Rofil, que era uma marca holandesa, não é uma marca francesa. O que aconteceu com a Rofil? Que união tem a Rofil com a PIP? Bom, provavelmente a Rofil embalou algumas próteses, alguns lotes, por algum período na fábrica da PIP, porque começaram a haver problemas parecidos com essa marca. É interessante que a marca Rofil, eu utilizei várias vezes aqui no Brasil. No final da década de 90, 96, 97, 98, 99, 2000, era a marca de eleição numa clínica em São Paulo, a Clínica Santé, de um colega meu, Leonardo Bennett, que operava os artistas. Aliás, ele continuou operando porque recentemente no Faustão, a Anitta falou, eu quero mandar um beijo para o Léo e para a Ana. Quer dizer, são os médicos dele. E ele tinha um volume muito grande, ele operava vários artistas e ele utilizava sempre a prótese Rofil. E a gente fazia muita cirurgia pela axila. E pela axila você aperta muito a prótese. Você faz incisão, imagina, por uma incisãozinha de 4 centímetros, você tem que colocar uma prótese 300 ou mais ml. Nós já fizemos uma prótese até de 450 ml pela axila. Ou seja, é uma compressão da prótese muito grande.
E as próteses da Rufil nunca sofriam um processo de ruptura. Era uma prótese extremamente resistente. Então, o que o médico tem de condição de avaliar a prótese? Só isso. Pegar a prótese e saber que nenhuma cirurgia que ele faz, a prótese se rompe. Até porque ela está autorizada, está no mercado, no mundo inteiro. Exatamente. Você não tem condição de avaliar o conteúdo de uma prótese. Por exemplo, o conteúdo de prótese hoje é de gel coeso. Por exemplo, essa prótese de panturrilha, só para vocês mostrarem o gel coeso, ó, isso aqui é um gel que ele não vaza. É um gel de coesividade que não derrama. Ele não é um gel líquido. Não tem como uma pessoa olhar para esse gel e falar, esse gel é grau médico, não é grau médico, tem mais ou menos metal pesado, etc. Então não tem como. E nessa época nós utilizávamos a Rufil, uma marca muito boa. Eu usava a Rufil, a Mentor, que hoje continua Mentor, e a Magan, que hoje mudou para a Natrel da Allergan. Certo. Bom, quando aconteceu esse problema com a Rufil e foi proibida as próteses, houve uma reunião entre o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Sociedade Brasileira de Mastologia para tomar as diretrizes do que ia ser feito. E as diretrizes seriam os seguintes: sem problema nenhum, sem alarde nenhum, todo paciente que apresentar ruptura de prótese deve trocar a prótese. O que o governo permitiu é que essa troca fosse feita em caráter reparador, portanto, sendo coberto pelos convênios médicos. Até então, não. Você fez uma prótese particular, você vai fazer a sua troca particular. Certo. Porque aí o governo assumiu a culpa dele também no controle da entrada dessas próteses importadas que eram legalizadas. Então, o paciente faz exame de imagem, ultrassom, mamografia, ressonância magnética eventualmente, prótese íntegra normal. Por exemplo, minha esposa foi feita a cirurgia em 2000, a Cristina, que trabalha com a gente, em 2001, estão com a prótese da Rufil até hoje, não trocou, então as próteses estão íntegras. Então, não há necessidade, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, troquem a prótese por outro motivo. Se romper, sim. Então, você não há necessidade de você trocar num período, mas se a prótese apresentar uma complicação, você troca. Então, não mudou a conduta. Certo. A conduta qual é? Prótese rota, troca-se. E aí, aconteceu na época com o alarde da mídia, dizendo que essas próteses geravam uma série de coisas. Muitos pacientes ficaram alarmados, ficaram preocupados, ligavam aqui preocupados. Não tem problema. Eu tenho trocado próteses de qualquer marca quando está roto e eu vejo a diferença entre a prótese da marca Rufil e a outra marca muito pequena. Semana passada nós trocamos uma prótese de uma paciente que a melhor amiga dela assistiu a cirurgia inteira, eu mostrei para ela, não tem nada, sangramento, não tem um pouquinho de vilosidade, um pouquinho de líquido que acontece. Então, na época eu via médico falar assim, nossa, é um problema, está muito inflamado, está muito sangrante. Eu não vejo isso. Então eu comecei a imaginar que existia assim um aumento do medo para estimular que as pessoas trocassem e fizessem mais, uma espécie de uma comercialização da cirurgia. Isso daí hoje uma série de pacientes mantém essa marca, isso não é um problema, porque se você tiver uma ruptura, você vai trocar a prótese como qualquer outra marca. Doutor Fernando, agora vamos falar sobre são mulheres que amamentaram ou mulheres que emagreceram muito e passam a ter a flacidez, talvez, da mama. Como é que é o procedimento? Como é que o senhor também, para resolver o problema desses casos, deve ter cirurgia plástica ou não, para remover pele ou não? Queria que o senhor falasse sobre isso. Sobre as mulheres que amamentaram e tiveram flacidez e também aquelas que emagreceram muito. Perfeito. Quando você tem a mama, a gente trabalha sempre com conteúdo continente. Tá. O conteúdo da mama é o tecido mamário, que é gordura, mais tecido glandular. E o conteúdo e o continente é a pele. Então, quando você tem uma desproporção, eu falei, a primeira pergunta que você me perguntou era indicação, eu falei que é a hipomastia. A hipomastia, geralmente, a gente chama de desenvolvimento, a hipomastia de desenvolvimento, que é aquela hipomastia que a pessoa não tem mama, não cresceu, você vai pôr a prótese. Tem outro tipo de hipomastia, que é a hipomastia involucional ou chamada de pós-gravídica. Geralmente esse paciente que engravida e a mama regride um pouquinho, ela involui. E obviamente quando ela evolui, a diferença dessa para a primeira é que essa vem com um pouquinho de flacidez. Certo. Então a de desenvolvimento, ela nunca foi grande, então ela está com a pele certinha, paciente jovem, a outra não. E tem a mista. A mista quer dizer, a paciente nunca teve mama grande, mas teve 2 ou 3 gravidezes, aí ficou um pouquinho menor, mas aí vem flacidez. Tá. Então você avalia a quantidade de flacidez, ou seja, a quantidade de pele que tem excedente. A gente divide a pitose ou a flacidez mamária em vários graus, e você tem uma ideia, pela experiência que tem, se só a inclusão da prótese vai ser suficiente para corrigir aquela flacidez. Porque sempre melhora, mas pode não corrigir completamente. Aí você discute com o seu paciente. Porque se você precisar
diminuir o continente, ou seja, reduzir pele, obviamente ela vai ter cicatrizes adicionais que você explica para o paciente. Então, de acordo com a desproporção, conteúdo continente, tamanho de prótese, quantidade de tecido mamário que a paciente tem, ela pode necessitar uma cicatriz adicional. Por exemplo, você inicia pela areola embaixo, pode ser que você precise fazer periareolar total para tirar um pouquinho de pele, ou um conezinho de sorvete você faz embaixo, ou eventualmente até o T, quando a flacidez, a desproporção é muito grande. Tá? Isso acontece também com os pacientes pós-bariátricos que perderam muito peso, porque o que acontece? Você vai perdendo muito peso, ele vai ter indicação de fazer eventualmente uma série de cirurgias, abdômen, flanco, pescoço, face e inclusive mama. Então, se você recebe um paciente que tem muita flacidez e não tem tecido mamário, você coloca uma prótese e você monta a mama. Para a gente finalizar, a gente vê cada dia mais jovens usando silicone. Tem uma idade mínima para indicação e também aquela história de ter que ser trocada a cada 10 anos. Sim. Os jovens, na verdade, a gente não estabelece uma idade mínima, mas é interessante que seja acima dos 16 ou 17 anos e que principalmente o paciente já não esteja crescendo mais, não tenha desenvolvendo a sua mama. Porque há muitos anos atrás, a menina tinha sua primeira menstruação 14, 15, 16 anos. Hoje nós estamos menstruando com 10, 11, 12 anos. Então, como a menstruação está sendo feita de uma forma mais precoce, a própria evolução, o crescimento mamário e de altura do paciente está sendo mais precoce. Então, se você fosse fazer uma cirurgia de prótese mamária, nem tinha, mas há muito tempo atrás, com 15 anos, seria talvez um absurdo 15, 16 anos. Hoje, 15, 16 anos não é um absurdo tamanho, porque as pessoas elas evoluem mais rápido. E a mulher ainda evolui mais rápido que o homem. Então, não teria problema. Mas eu acho que a idade de 17, 18 anos é uma boa idade. Eu fiz a minha primeira cirurgia, primeira cirurgia não, a cirurgia no paciente mais jovem, com inclusão de prótese mamária, ela tinha 13 anos. Tá? Por que eu fiz com 13 anos? No caso, um caso específico de uma paciente que tinha uma imensa assimetria, me foi encaminhada para um colega ginecologista de forma, essa moça está com problemas na escola, ela não quer nem ir na escola, não acha sutiã, ela coloca meia, ela coloca tudo que pode imaginar, porque uma mama ela não tinha, ela não tinha nada, e a outra ela tinha uma muito grande e flácida. Então, às vezes a pessoa não tem nada dos dois lados, ela consegue aí a simetria. Então, nós reduzimos uma mama razoavelmente e aumentamos a outra razoavelmente para gerar uma melhor simetria. E aí nós melhoramos também o componente psicológico dessa paciente. Doutor Luiz Fernando, quero agradecer, eu acho que fomos bem objetivos aqui com a entrevista de hoje, é um assunto bastante pertinente, que as pessoas querem realmente saber. Agradecer mais uma vez a sua participação, nos receber aqui no seu consultório mais uma vez. Obrigado, doutor. É uma honra para mim recebê-los aqui, espero vê-los sempre. Tá certo. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom. Muito bem, e assim termina mais um programa Assis na TV, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã com mais um programa. Até lá.